Salve, salve, povo da cultura! Eu sou Meire de Origem. Está começando mais um episódio do CT na Cultura. No episódio de hoje, a gente celebra conexão, tempo e caminhada. No dia 29 de novembro de 2024, eu tive a honra de lançar, ao lado do Jé Versace do Marrase, no projeto Produtividade 7, a faixa Conexão, que essa semana completa um ano e a gente se reencontra aqui no CT na Cultura para trocar ideia com esse artista que é múltiplo e versátil, como o próprio nome já diz. E que há 27 anos fortalece o hip hop brasileiro com beatbox, rap, produção musical e presença de palco. Ele é rapper, ele é beatboxer, ele é DJ, ele é produtor e apresentador. Bom, é uma longa história de música e de construção, com certeza um dos pilares da cultura e referência quando o assunto é construir com respeito, com propósito e muita entrega. Então, seja muito bem-vindo, Jé Versace, meu querido colega, camarada, amigo. Muito feliz de você estar aqui. Salve, salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite para geral. Obrigado, Meire, pelo convite e todo mundo que faz parte desse projeto aí, todos os profissionais que estão envolvidos na técnica, na articulação e obrigado e seguimos. Satisfação, recíproco, a consideração, o carinho e o respeito. Vamos lá, então. Bora bater esse papo, que honra, que honra. Roda a vinheta pra gente, produção. Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O CT na Cultura é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. No episódio de hoje, eu estou recebendo meu amigo Jé Versátil. E hoje, inclusive, nós estamos celebrando um ano da nossa primeira colaboração, primeira de muitas, né, Jé? Eu queria Sim. que, que você começasse falando pra gente, assim, na realidade, a sua caminhada é muito longa aí, né? São quase 30 anos de hip hop. Quando que foi que você entendeu que esse realmente era o seu lugar no mundo? Esse rolê da arte, foi uma herança familiar ou territorial na sua vida? Como que aconteceu? A cultura hip hop aparece na minha vida de uma forma bem comum, no sentido de foi no mesmo espaço que eu conheci a cultura hip hop, foi o mesmo espaço onde eu estudei. Na escola onde eu estudei ensino médio, enfim, onde eu, a partir da quinta série aqui em São Paulo, foi onde eu conheci a cultura hip hop, porque nessa mesma escola, uma escola estadual no estado aqui em São Paulo, aos finais de semana acontecia projeto chamado Parceiros do Futuro, onde várias pessoas, para conseguir bolsas, né? No caso, faziam trabalhos voluntariados em diversas escolas estaduais, e numa dessas escolas eu conheci o pessoal que fazia um trabalho voluntariado, voluntariado modo de dizer, né? Fazia ações para reverter em faculdade, afins. Daí eu conheci a cultura hip hop, porque o pessoal que fazia oficina de hip hop era na mesma escola onde eu estudava, aos finais de semana, e enfim, assim o start para a cultura e conhecer o hip hop também. Que demais, que demais. E você é paulista? Sim, eu sou natural daqui da cidade de São Paulo mesmo. Morei durante 6 anos no Rio de Janeiro, de 92 a 98, porque a minha família paterna é do Rio de Janeiro e a materna é de São Paulo. Daí eu morei um tempo lá e volto para cá em 98, quando eu ingresso nessa escola e automaticamente conheço o hip hop. Em A cultura 98. hip hop, que incrível, Jé. E você menciona também, assim, né, que é o beatbox, né, e você menciona na sua bio que você é inspirado por Loucademia de Polícia. Qual o papel do beatbox na sua formação artística e na construção do seu flow e da sua musicalidade? Porque você carrega essa coisa da musicalidade bem intrínseca em você e na sua arte, né? Exatamente, a minha primeira, meu primeiro, eu não digo contato assim, eu falo palpável, mas a minha primeira
vitrine da arte do beatbox foi através desse filme, Loucademia de Polícia. É um clássico dos anos 80. É Sim, um filme. É os únicos, eu falo para todo mundo, né? Os únicos policiais que eu acho legal, só os do Loucademia de Polícia. Enfim, e total. a banda The Police, né? Mas os demais é bem complicado. E brincadeiras à parte, tem isso nos anos 80, um clássico, assim, de um filme muito emblemático no mundo da comédia, assim, um filme muito engraçado que a maioria do pessoal dos anos 80, 90 assistiu. Até hoje é um clássico. Nesse filme, um dos personagens, ele fazia beatbox nesse filme. Eu tava vendo assim, eu tava pesquisando a história dele, desse personagem, o ator chama Michael Winslow. Ele foi contratado para participar do filme de uma forma bem peculiar. O diretor do filme, enfim, um rapaz que estava escrevendo o filme, ele ia fazer a primeira edição e ele estava transitando em vários lugares. Ele foi num show de stand-up e nesse show o Michael Winslow estava fazendo comédia e beatbox, enfim, sucessivamente. E daí ele convidou o Michael para participar do filme, o Michael Winslow, e ficou. Acho que, se eu não me engano, o Michael, eu acho que ele é o único que está em todas as, são 7. Ele que tá em todos os filmes do Locademia de Polícia, do primeiro até o último, assim, reproduzindo sons. Daí eu vi aquele filme, aqueles sons, como criança, sem pretensão nenhuma, comecei a reproduzir. E em 98 eu conheço a cultura hip hop e já foi aquela conexão, que eu vi que aquele som que eu fazia não era tão perdido assim, né? Daí foi um gatilho. Que demais. E assim, para quem está assistindo a gente, inclusive para mim também, que sou uma admiradora dessa arte, dessa técnica, né, do beatbox, e que tem essa curiosidade, assim, existe um preparo específico para isso? A gente já conversou aqui, inclusive, a gente tem um querido camarada aqui na nossa cidade também, o Joãozinho Beatbox, que manda muito bem, assim, nessa coisa do beatbox também. Já até trocou uma ideia conosco aqui, e ele fala mais sobre, sei lá, um gagarejo, sei lá, né, essas coisas, mas não falou algo nesse sentido. Você sabe me dizer se para você, como é que funciona para você? Tem um ritual? Hoje eu vou fazer beatbox. Tem um ritual de técnica para tratamento da voz? No caso, quando eu, ali no princípio, quando eu entendo que o beatbox tem uma conexão com o hip hop, eu procuro conhecer outras pessoas, isso tudo à distância. A internet era ruim, male vinha um perto do outro. Atualmente, eu eu não tenho hábito, vou fazer o gargarejo, vou, é assim, eu me preparo, lógico, eu evito tomar gelado, tem uma questão da saúde mesmo, porque uma vez o corpo executando funções, a gente tem que cuidar do corpo. Então, assim, eu vejo mais nessa questão, é necessário ter técnica, é necessário ter preparo também, mas eu enxergo muito com a constância. É a mesma coisa de você dirigir um carro, se você ficar sem dirigir durante muito tempo, você vai encontrar suas limitações. Então, assim, o beatbox eu faço constantemente, eu digo, não só relacionado a show. Às vezes eu escuto uma música, eu tento reproduzir aquele som. Às vezes fica, tipo, totalmente nada a ver, mas a questão é só ter o norte de uma melodia, o norte de um timbre. Então, assim, no meu modo de execução, eu procuro mais fazer ele, mas assim, eu não tenho uma técnica. Eu vou ter que fazer um gargarejo, vou ter que acordar cedo, meditar. Eu vou tentando reproduzir até chegar à sonoridade. Isso leva aos timbres, né? Mas cada pessoa tem um formato de execução, mas eu trago isso, é uma parada que mudou minha vida real, assim, na minha percepção de ouvir música. Eu consigo escutar as músicas, eu tento reproduzir alguns sons, ou vice-versa, até escutando algumas músicas eu falo, nossa, muitos falam disso, e eu acredito que é verdade. O próprio processo de criação das músicas do Michael Jackson era através de beatbox e tal. Tem vídeos Caramba. falando sobre isso. Uma boa parte dos trabalhos dele. Quem também, eu estava vendo uma matéria de gringo, é o Timbaland também. Algumas músicas ele fazia os sons no beatbox, daí outro músico tocava e assim indo. Então, é um instrumento humano, não precisa de energia elétrica, não precisa de IA, não precisa de nada, é apenas o corpo, da mesma forma da dança. Então, assim, técnica é necessário, porém, eu acredito que a execução com constância acaba chegando à perfeição. Que incrível! E aí você vai mostrar alguma coisa pra gente? Tá, já já eu mostro, já já, oi! Jé, sobre esse projeto Produtividade, como que nasceu esse projeto em si e o que que esse projeto representa para você?
O Produtividade, para você que está assistindo agora, é um projeto no qual eu produzo há muito tempo já. Eu faço produções musicais juntamente com meu parceiro, meu mentor, o César Ostil, acho que desde 2000. Salve, Provavelmente, assim, César! mexia nas tecnologias. Então, enfim, há muito tempo, desde 2000. E eu estava vasculhando algumas coisas. Eu tenho algumas instrumentais em arquivo zipado, que é um arquivo onde você transporta o tempo que passar e você vai conseguir executar ele. Eu tenho coisas de 2003, 2004, enfim, eu sempre gostei de produzir e eu entendo que a música, seja a composição, letra, um arranjo de violão, uma bateria, para mim a música é um filho, um processo criativo é um filho. E eu havia pensado, pô, eu tenho bastante instrumentais, bastante coisas e eu não quero deixar isso guardado no computador, que eu não vou estar aqui para sempre. Eu vou procurar fazer um projeto e convidar algumas pessoas nas quais eu me identifico e tenho conexão, né? No sentido de não basta ser só talentoso ou talentosa, mas ter uma conexão. E surgiu a ideia de fazer o Produtividade, no qual a produção musical é minha, eu convido duas pessoas ou mais para cantar, para rimar ou para tocar. Tem ocasiões que tem DJ, tanto é que o Produtividade um, o primeiro, foi um piloto e deu super certo. Foi gravado, tem participações do DJ da Goma, do Áudio Combo e do Bode Indigente. E quem faz essa parada, o projeto em si, além do sonoro, ele já é visual. A gente já lança o clipe, já lança tudo. É um projeto de plano sequência, sem corte o clipe, então ninguém pode errar. E a proposta é ampliar esse rolê, assim. A gente já está na edição atualmente, hoje, faz um ano, da edição número 7 com você e com o Mahazi, e a proposta da conexão em si, além do tema da música, cada música tem um tema, não é música solta. Então, assim, a ideia é cada produtividade, um tem um tema, dois, para a gente articular e a buzina aqui, ó, som. Tá ouvindo? Pum, pum, Aham, pum, cara do pão, ó, o pão. Quebrado é assim, ó, pum, pum, pum. É aham, da hora assim, aqui ao já já vivo. também. Vixe, o cara tá chegando no almoço. E então a proposta do Produtividade é eu me conectar com pessoas que eu conheço e conheci nessa longa estrada de música e tem dado super certo, assim. Cada pessoa traz a sua identidade, seu DNA, e é um projeto no qual eu assino a produção musical, por isso que é a Produtividade. Assino a direção de vídeo, tenho meus parceiros que trabalham comigo na captação de vídeo, que é o Gil, é o Alê, o Magno e o Johnny Germano, são pessoas que trabalham comigo nesse processo. Então, Produtividade vai além da música, vai nesse conceito de construir algo e também na parte audiovisual também. Produtividade surgiu nisso, de eu não deixar as minhas instrumentais paradas e colocar ali em movimento com pessoas que estão na mesma vibe. E a gente hoje celebra, no caso, dia 29, um ano da edição número 7, né? Que é um projeto infinito também. O pessoal pergunta: ah, eu lancei a 10, acabou? Não, é um projeto infinito. Para esse projeto, é, se eu não me engano, eu tenho instrumentais separadas. Para esse projeto, se eu não me engano, a gente está na edição 10. Eu acho que eu tenho tipo umas 40 instrumentais, tipo 10 mais 40. E eu vou encaixando pessoas assim que tem a ver e é aquela questão de reciprocidade. Que demais, que incrível. Bom, para você que está chegando agora aqui também, né? Enfim, o que já está conosco aqui, nós estamos conversando com o Gé Versace, falando aqui nesse momento sobre produtividade, que é um projeto que ele assina aí, né? Como ele já mesmo passou pra gente, né? A produção musical, né? Enfim, e tem vídeo, tem muita coisa, e a gente vai mostrar para vocês um pouquinho de como que aconteceu esse Produtividade 7, que inclusive eu participei, que inclusive o Jé Versace me colocou em cima de uma ponte, e quem me conhece sabe que eu tenho medo de altura. Meu Deus! Mas deu tudo certo, e vocês vão conferir agora. Antes disso, a produção tá colocando aqui no rodapé as redes sociais do nosso amigo Jé Versace, então sigam, se conectem, eu sempre falo aqui, né? Que hoje a gente tem a rede social como essa ferramenta, essa possibilidade de se coletivar, de se aquilombar, que antes, como ele mesmo falou no início aqui do programa, a gente não tinha tanto, não tinha a rede social, essas tecnologias, né, digitais, como tem hoje, e era tudo mais difícil. E hoje a gente tem, então, assim, custa R$ 0. Ah, eu não tenho dinheiro para fortalecer um amigo. Tem sim, você pode fortalecer, não precisa de dinheiro. Vai lá, se, né,
escuta, assiste, comenta, compartilha, faz todo aquele trabalhinho de casa, certo? O link também das redes sociais dele vai ficar na descrição, então, acabando aqui, se vocês não conseguirem tomar nota, é só fazer a tarefa de casa, certo? Vou pedir para a produção rodar pra gente e a gente volta para bater mais papo. Pode rodar pra gente, produção. Aprender, exercer, contribuir, fornecer o saber, deixa fluir. O aprendizado sagrado busca e resultado não será desperdiçado. Ele é versátil, sempre coisas maravilhosas. É versátil, sempre coisa maravilhosa. Som, letras, comunicação, são formas de conexão. Som, letras, comunicação, são formas de conexão. Tecnologicamente ancestral, o rap é ferramenta comunicacional. Uau, juntando arte, manifesta, escuta e ação. Promove a cura, educa e faz a revolução de pessoas, olhares e realidades. Conforta a alma, abraça povos e comunidades. E pra quem se identifica, essa que é a fita. Cola junto, se envolve e fortalece a firma. Som pra mano e pra mina, pros de boa energia, que não desacredita, arte é sinergia. Pros corre, pelego, recalque, tô fora, me erra. Nada de construir com minhas próprias pernas. Não tamo de touca, cê fica de cara, que o corre é sincero e a rima é rara. Direto do interior, do chão de terra e canela russa. Mirei no sonho de artista e aceitei na luta. Pra quem veio de baixo, luta não é escolha, então se mova. Pra construir novas conexões, precisa abrir a mente, a alma e os corações. Som, letras, comunicação, são formas de conexão. Som, letras, comunicação, são formas de conexão. Conexão humana, conexão tecnológica, várias transformações, desde a era analógica, sons da natureza, floresta e mar. Incrível sinfonia que nos faz relaxar. Enquanto isso na cidade gritaria, sons de buzinas gerando estresse acompanhado de agonia. Algumas pessoas não têm bom senso, educação, não respeitam as próximas e aumentam o som. Sem moderação gera confusão. Isso não é o intuito de algo que traz transformação. Na batida do coração ao som dos tambores, diversidade sonora com essência e valores. Através da música conecta gerações. Pode ser um ou mais locais ou situações. O som tem o poder de gerar emoções e constantemente muitas vibrações. Som, letras, comunicação, são formas de conexão. Som, letras, comunicação, são formas de conexão. Sempre pra mostrar uns diferenciados, uns rap letrado que difere por e passa informação. Disposto pra fazer o legado sim bem lapidado, pros que ouvem, os que escutam, os que levam pro coração. Isso é muito mais que movimento, tem muito envolvimento, vida em forma de expressão, mas sem se perder no movimento. Vários que foi só lamento, isso é papo de visão. Sempre buscando a missão de forma clínica, tenta assimilar, de rimas, mas tem o que calcular. Se proliferando até se alastrando, tipo a bomba química, com peso de uma nuclear. E cê deixou falar, vão ter que me escutar. Quando que cês vão parar de se atacar? A cultura é nossa, mano, seja inteligente. Rashid já falou, se um falar do outro, quem é que fala pela gente? Continua inconsequente, consequentemente cê vai ver o que te espera lá na frente. A verdade nem sempre é tão atraente, eu sigo perigoso, mas sempre sorridente. 1, 2, 3, pega a visão, versos que toca a gente bem no coração. 1, 2, 3, desprenda a mente e a voz, ecoe por todo canto, entenda que a rua é nós. Som, letras, comunicação, são formas de conexão. Som, letras, comunicação, são formas de conexão. Que demais, que demais. Jé, assim, muito da hora, assim, trocar essa ideia contigo, né? Porque, assim, você já acompanha antes da gente gravar o Produtividade, assim, né? Já acompanho o seu trabalho, já sou fã do seu trabalho, né? Eu sou fã de quem faz hip hop, assim, com o coração mesmo, com a alma, né? A gente conversou muito isso em São Paulo, quando nós fomos gravar, inclusive. E a sua obra, ela sempre traz esse propósito, né? De palavra, de visão de vida. Como que a fé e a disciplina ou o autocuidar, né, a autoconsciência atravessam esses processos seus de composição e de palco também? Relacionado a composições, eu tenho até sempre me pego
conversando com algumas pessoas, as que se aproximam, né? Relacionado a comprometimento, não comprometimento naquele lugar de obrigação. Eu sou obrigado a vestir assim, a andar assado, a falar assado, mas é uma parada muito minha que do lugar onde eu tenho de origem, eu acredito que a arte é transformadora. A cultura hip hop transformou minha vida, me mostrou lugares tanto físicos e abriu portais assim de conhecimento muito necessários e importantes para mim. O meu comprometimento com a música na questão de composição em partes, né, em tópicos, é relacionado ao dia a dia. Eu não me vejo assim, até converso com as pessoas. Tem mercado para todo mundo, tem mercado para todo segmento. Quer falar de droga, quer falar de bebida, quer falar de o que for. E o hip hop, dentro do hip hop tem o rap, é um dos gêneros que é mais livre de todos, pode falar do que quiser. Não é um segmento igual o sertanejo, só aquela mesma temática, o pagode, aquela mesma temática. A música rap, ela proporciona falar sobre inúmeras coisas. E o meu comprometimento não é nem tanto pensando no que a pessoa que vai ouvir vai achar, mas uma parada de eu fazer uma determinada música e sair tranquilo, assim, nos lugares e entender que aquele trabalho que eu faço não foi prejudicial para ninguém, em nenhum sentido. Talvez possa ser mal compreendido, mas é algo de a gente sentar e conversar. Mas eu levo a tranquilidade do comprometimento na composição nesse lugar, de entender que é uma semente. Durante bastante tempo, tem até uma parada que eu falo, né, com alguns amigos meus, que quando eu entrei na cultura hip hop, assim, conheci o rap, sempre foi muito cobrado de não estar nos lugares, não falar isso, não fazer aquilo, e isso acabou perdendo, a gente deixou de ganhar dinheiro, enfim, em vários sentidos. E eu vejo assim, eu faço música e procuro acessar quem quer me acessar. Não adianta nada, eu vou estar num ambiente onde as pessoas não estão nem aí para mim, eu vou querer falar de seja qual o tema for. As pessoas não gostam do ritmo que eu faço, não gostam da ideia que eu dou. Então, assim, hoje em dia, com tranquilidade, eu prefiro fazer, seja a apresentação, levando no contexto a apresentação também, para pessoas que se identificam comigo. No começo a gente fazia muito quermesse, esses lugares. Foi necessário vivência, mas os lugares aleatórios, mas é muito complicado. Vem num lugar também, às vezes a pessoa tá cagando e andando para você, e às vezes a gente está num lugar de fragilidade, a gente pega aquela crítica daquela pessoa que não tá nem aí pro nosso trampo e traz pra vida. Dane-se ela, dane-se ela. Então, assim, eu tenho aprendido sobre dar relevância para as pessoas que entendem o meu mundo. Se eu for falar de instrumentais, eu vou falar com o Sala 70, eu vou falar com o Skitter, não vou falar com o açougueiro. Se eu for falar sobre música de troca, eu vou conversar com você, eu vou conversar com a Pamelosa, eu vou conversar com a Renata, com pessoas que entendem, não é que é um mundinho, mas às vezes a gente fica dando muito ouvido para pessoas que não estão nem aí. Só para concluir, pô, Jé, você fez uma música, por que você não faz uma música igual o fulano? Vai escutar o fulano. Então, assim, eu tenho autoafirmação dos meus trabalhos, tipo, de verdade. Eu não dou ouvido para essas pessoas, acredito no meu trabalho e, assim, na real, eu não quero dar opinião dessas pessoas que, tipo, não tem obrigação de gostar, de curtir, mas se não entende, é necessário a gente dialogar com quem está no nosso mundo. E eu não falo no mundinho, eu falo do nosso mundo de conexão. E a música, nossa conexão, você e o Marrazzi surge disso também. Eu acompanho vocês, o The Origem, há muito tempo, o Marrazzi também acompanho, então a gente conseguiu conectar, tipo, a cidade de São José dos Campos com Arujá e São Paulo e fazer uma música verdadeira. Então, assim, quando a gente fala de comprometimento, eu falo disso. É isso, a arte para mim é isso. Que demais. Que incrível te ouvir e, inclusive, é inspirador, assim, para quem está nos assistindo, de repente, até a molecada que está surgindo, que está vindo agora, né? Porque a gente está num momento em que a tecnologia, ela tá aí também, tá posta para o hip hop, né? Às vezes, também, esse rolê, né, que a gente conversa, às vezes, né, que você falou, né, é uma coisa real, não é inteligência artificial, né? Dá até música isso. E realmente, né, porque hoje em dia a pessoa vai lá e constrói um beat na inteligência artificial, constrói uma música na inteligência artificial, e realmente é artificial, né? E a gente está falando de coisa real aqui, né? De propósito mesmo. E como que você enxerga o hip hop atual com todo esse contexto hoje, Ogé?
Bom, eu evoluo não só o hip hop, falando de tecnologia, a evolução tecnológica, seja em todos os sentidos, não só a inteligência artificial, mas a própria internet. Sim. É muito benéfico para todos os sentidos, é importante evoluir. Hoje em dia, a gente tem como, se você compõe, você tem alguma dúvida de um trocadilho de uma palavra, você pode, através da internet online, desvendar esse mistério, vamos dizer assim. Você pode produzir, tem várias ferramentas, mas eu acho que é muito importante, porém, é, tem inúmeras discussões, não só sobre o rap, sobre o hip hop em si, sobre a música, tem muita coisa que é rasa. Rasa, igual estávamos conversando na apresentação de você, sua, e a Pamelosa participou, a música é de 2013. A gente está falando de 12 anos e é uma música que conecta até hoje. Infelizmente, essa grande demanda, vamos usar esse termo de hoje, de todo mundo faz tudo, todo mundo grava, todo mundo acaba se perdendo. Infelizmente, não dá tempo de você ter sentimento. É aquele famoso selinho e corre. Dá um selinho aqui, um selinho ali e corre. E daí eu vejo que tem muita coisa acontecendo e não vai perpetuar. Essa música sua que tem 12 anos e você toca, e não é só você toca ela, as pessoas entendem, nossa, que composição legal, que instrumental legal, são coisas que foram feitas com sentimento, e sentimento fica. Tecnologia quebra. Total, total. E você pegou num ponto muito, muito interessante, assim, que eu tenho conversado muito sobre isso nesse espaço aqui, né, que é um espaço de troca, de debate, né? A arte ficou meio que virou um produto, né? Tipo, enquanto produto, né? As pessoas vão fazendo como que insere, né? Como uma empresa, assim, insere, vai criando, criando. E aí, às vezes, não dá nem tempo. Você vê que tem artista que lança assim aquele monte de coisa, a gente não dá nem tempo da gente acompanhar, né? Porque são muitos artistas hoje e a gente consegue ter essa dimensão pela própria internet, né? Mas o duro é acompanhar tudo isso, né? Então, aquilo que marca fica, né? Então, acho que faz todo sentido isso que você falou. Que aquilo que é sentimento marca e fica dentro da gente, né? Eu acho que é meio que nesse lugar, né? Exatamente, porque quando a gente fala, vamos falar da música, não necessariamente só o rap. Tem algumas músicas que acessam a gente num lugar bem particular. Acessa no sentido de deixar você mais tenso, feliz, sentimental, melancólico. E hoje em dia, como tem muita coisa acontecendo, não dá para acompanhar e tem as novos mecanismos. Ah, você tem que fazer uma música com o tempo tal de duração e essa música, com 15 segundos, você tem que fazer um momento tal, de um não sei o que lá, de um flow, porque senão a pessoa sai. E dane-se quem não vai ficar. Se a pessoa não vai ter a paciência de entender aquela produção musical durante 30, 40 segundos, porque a mente dela tá canalizada a 15, o problema é dela, a vida que segue. Então, assim, e a gente tem que se reinventar. E eu, de verdade, tem algumas questões que eu fico até revendo no sentido de otimizar tempo é diferente de ansiedade. E as pessoas estão muito a milhão. Tipo, eu vejo várias matérias para a plataforma. Tem que ter uma música, porque com 15 segundos, senão a pessoa vai pular, vai mudar. O problema é dela. Se ela vai mudar, o problema é dela. Ela vai escutar o que ela quiser. Tipo assim, eu não tenho esse lado, porque eu sei que tem Ótimo. pessoas, uma pula, talvez uma fica, eu vou estar acessando ela. Eu tenho experiências mesmo, assim, de músicas que eu fiz há muitos anos atrás e eu converso com as pessoas hoje, tipo, eu fico muito feliz sobre esse trabalho. Imagine se eu pensasse lá atrás, cortasse 5 versos dessa música e talvez esse quinto verso aí era o que comunicou com ela. Então, assim, é muito complicado nesse sentido, de ter que se moldar. Eu, pelo fato nós de sermos independentes, eu faço super tranquilo. É 15 segundos que tem que ter? Tá, legal. Vai ouvir os de 15 segundos para dar um up na música. Mas eu vejo isso, né? Usar as ferramentas a nosso favor e deixar a nossa identidade. Demais, demais. Muito bom te ouvir falar, já a gente está chegando aqui no final, mas eu queria que antes da gente finalizar, você falasse aí, ainda tem muitos sonhos para realizar, você que já vem aí de uma longa caminhada, de uma longa trajetória, né? Tem ainda caminhos, legados para trilhar, para deixar como legado mesmo, assim, ainda nesse momento? Pô, assim, falando dos feitos e a emendar com os legados, eu sou bem realizado, bem feliz, que eu sou uma pessoa determinada, isso na vida, independente de artista,
eu consegui, a gente está em 2025, nesse ano de 2025, eu trazendo a minha biografia, eu consegui fazer já, que não é DVD mais, né? 2 shows ao vivo e gravado, que é o de 10 anos, de 2015, um show que eu fiz com banda e tudo, e 2023 eu fiz aniversário de 25 anos de carreira, um show também gravei, tô com 15, 20, 24, 3 discos lançados, 3 álbuns lançados, inúmeros singles, que é esse projeto do Produtividade, e várias parcerias sensacionais. Eu já fiz som com Gringo, eu consegui cantar com o Marcão do DMN, o Cacau do Rap Sensation, que são referências no rap brasileiro, e teve a produção dessa mesma música do DJ Rafa de Brasília, que é uma lenda do rap brasileiro, já produziu Consciência Humana, produziu muitas pessoas assim. Então eu sou realizado, e falando do futuro mesmo assim, tem muita coisa para vir. Tem 2026 vai vir 2 trabalhos incríveis assim que eu vou fazer, um álbum no qual pela primeira vez, né, tenho produtividade, mas eu vou fazer um álbum no qual eu produzo e você, a Meire, vai participar, óbvio. Eu faço a produção musical e eu convido as pessoas para estar cantando. Como eu disse, eu tenho bastantes instrumentais e eu estou fazendo para esse projeto. 2026 vai ter esse álbum que eu vou definir o nome ainda. Eu faço a produção e pessoas cantam. Então vai ter vários tipos de som, e vai ter um projeto novo também, que esse eu não posso falar ainda, 2026, que esse daí vai ser realmente revolucionário, uma nova experiência. Eu tenho 3 álbuns e daí eu quero 2026 fazer um projeto meu diferente também. Tem inúmeras coisas minhas, só falando do legado. Tem um projeto meu em atividade que chama o Beatbox Convida, no qual áudio tá no meu canal no YouTube. Faço beatbox, a pessoa toca ou canta, tem acho que 6 edições. Eu tenho um projeto também em parceria com uma marca, com a Kadoshi, que é o Fila de Rimas, onde eu vou para a rua, formo uma fila e vou fazendo as rimas de improviso de acordo com as palavras que as pessoas escrevem no papel. Tem muita coisa acontecendo. Então, assim, passado, presente, futuro, continuidade e com força. Então, assim, Gé Versátil, sempre coisas maravilhosas. Enquanto eu tiver fôlego, só vou. Se eu não tiver fôlego, eu faço bumbo e caixa. E assim vai indo. O som nunca vai parar. Ah, que Ó, demais! Máximo respeito! recíproco. Meu, sou sua fã. Continuo, sigo aqui te acompanhando. Vocês também que estão do outro lado da telinha, acompanhem as redes sociais do Gé. Tá na descrição desse vídeo, né? Canal, rede social. Então, se conectem lá, inclusive, para saber, né, dessas novidades aí. Quando ele puder falar, vocês já vão poder saber em primeira mão também. Já estão sabendo do álbum agora. E eu tenho certeza que é pra frente que se anda, né? E eu quero deixar você à vontade para fazer as considerações finais, Jé. E se você pudesse enviar uma mensagem para o Jé que começou lá em 98, o que você diria para ele? Sobre o hip hop, a mensagem que eu diria para ele lá em 98, só vai, porque falando do presente, né? Só vai porque esse é o resultado, né? Só falaria para ele, esse é o hip hop. O que que você acha? Só vai. E seguindo até o dia de hoje, assim, caminhar e avançar. Demais. É isso. Muito obrigada. Desejo sucesso, uma trajetória de sucesso como você já tem. Eu tenho certeza que impacta a vida de muitas pessoas e vai seguir impactando também. Esse é meu desejo para você. Um feliz final de ano e um excelente começo de ano. Estamos aí já, né? O ano voou. Nesse mês que celebramos aí mais um ano de hip hop, né? 52 anos de hip hop, que celebramos a consciência negra. É muito importante a gente estar fechando esse mês contigo aqui. Muito obrigada, Jé. Valeu, obrigado e mais uma vez agradecendo geral, toda a equipe que faz isso acontecer, da técnica até a expansão. E você que está assistindo. É isso. Tamo juntos. Eu também faço minhas palavras do Gé. Gratidão a vocês que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do SINCT na Cultura, que é uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continue nos acompanhando aqui pelo nosso canal. Se não for inscrito, já se inscreve aí. Nos acompanhe também nas redes sociais. Aqui na descrição tá as redes sociais do Gé Versátil. Então vai lá se conectar agora, certo? Vejo vocês no próximo episódio e te vejo em breve, Jé. Sucesso! Obrigado! Satisfação!